Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Eu sou o Bispo Roberto Amaral e este é o nosso canal Tempo de Crescer. Estou feliz em poder me dirigir a você mais uma vez para compartilhar mais um tema da nossa série de reflexão que fala sobre características de um crente comprometido com o reino de Deus. Hoje vou falar sobre o crente autêntico e verdadeiro participa de pequenos grupos de crescimento espiritual, de comunhão e evangelização. Eu quero mostrar para você por quê. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final deste vídeo. E, se você ainda não se inscreveu, me dê a honra, o prazer de ter você como um inscrito em nosso canal. E no final, dê lá o seu gostei ou não gostei. Desta maneira, você estará nos ajudando, falando para o YouTube que este vídeo é importante e que as pessoas certamente vão ser abençoadas em assisti-lo. Quer fazer isso? Então participe dando aí o seu gostei ou não gostei. Vamos então, meus queridos, ao tema do nosso vídeo de hoje. Já está provado, tanto pela Bíblia como também na história da igreja, que a participação do crente em um pequeno grupo de comunhão é fundamental para o seu amadurecimento, para o seu desenvolvimento e também para o desenvolvimento dos seus dons e talentos. Há um pensamento que é atribuído a John Wesley que diz assim: a santidade isolada não é bíblica. A comunhão íntima é um meio ordinário pelo qual Deus nos mantém vivos, diz Wesley. A estratégia de trabalhar com pequenos grupos é fundamental para que o líder ou pastor possa dispensar um cuidado mais justo e eficiente aos que estão sob sua liderança. Jetro, o sogro de Moisés, o aconselhou a dividir seu rebanho em pequenos grupos para que pudesse dispensar a ele uma atenção qualificada. Êxodo 18, de 13 a 27. Quando precisou alimentar uma multidão de quase 5.000 famintos, Jesus ordenou que a multidão fosse organizada em grupos. Marcos 6, 35 a 44. Hoje, a dinâmica do crescimento apresentado pelas igrejas, do crescimento extraordinário, torna extremamente necessário organizá-la com a formação de pequenos grupos de comunhão, de cuidado, de evangelização, sob pena, se não atentarmos para isso, levá-la a um colapso estrutural com perdas irreparáveis. Se uma comunidade cresce sem uma estrutura capaz de orientá-la a este crescimento para que continue crescendo, ela com certeza será e se tornará como uma grande represa sem comportas. Chegará um momento em que ela vai romper. Até a metade do século XX, podia-se contar as igrejas locais com mais de 500 membros aqui no Brasil. A maioria das congregações locais não tinham mais de 100 membros. Eram aqueles templos acanhados, rudimentares, bem simples. Uma igreja local com cerca de 50 membros recebia, no entanto, um cuidado pastoral, um acompanhamento espiritual e uma assistência social de melhor qualidade, que era dispensado
tanto pelo pastor quanto pela própria congregação. Ao passo que um membro numa igreja com mais de 300 membros hoje, com certeza, não terá a mesma atenção e o mesmo cuidado. Por exemplo, eu cresci em uma igreja pequena, não tinha mais de 60 membros. Todas as famílias ali se conheciam, tinham muito em comum além da fé. Neste ambiente, havia de sobra cuidado e comunhão. Por isso, não se percebia a necessidade da formação intencional de pequenos grupos de comunhão e etc. A realidade hoje é outra, tanto em relação ao número de membros que hoje a maioria das igrejas, né, possui um número de membros considerável, como também as condições de vida social. Os crentes hoje não possuem nenhuma ligação além da fé, alimentada ali no âmbito da igreja. Fora do ambiente da igreja, com raríssimas exceções, são completamente estranhas às pessoas. São espiritual e socialmente independentes, são semi-desigrejados, se assim posso dizer. São autodidatas em termos de fé, Bíblia e teologia, porque não têm acompanhamento à altura. Muitos desses acabam abraçando o sincretismo religioso, o sincretismo prático. Spurgeon dizia: a igreja é formada não por uma multidão anônima, mas por irmãos e irmãs que se conhecem e se amam. Portanto, é imprescindível que tanto a igreja, enquanto instituição, e a coletividade, enquanto organismo espiritual vivo, e mesmo o crente, enquanto membro do corpo de Cristo, deveriam buscar nos pequenos grupos de crescimento, comunhão e evangelismo uma alternativa a este fenômeno natural e espiritual. A igreja precisa de pequenos grupos, assim como o crente individualmente também precisa. Em um pequeno grupo, o crente encontra solidariedade, ele encontra mais empatia e comunhão. Como crentes, precisamos daquele sentimento que forja a nossa identidade, a sensação de pertencer. Também precisamos daquela percepção de complementação. Nenhuma pessoa tem tudo, tem todo o conhecimento, sabe fazer tudo. Não. Nós nos completamos numa relação de comunhão, amizade, e por isso nos sentimos mais fortes, porque o que eu não sei, o outro sabe, o que eu não posso fazer, o outro pode. Também temos a necessidade de cuidado e de controle. Gostamos de ser lembrados, gostamos de ser contados e também considerados. Em um pequeno grupo podemos encontrar tudo isso. O pequeno grupo tem o potencial de nos oferecer estes valores e muito mais. Os crentes e igrejas, né, que entenderam a importância do pequeno grupo e estão investindo nesta visão, estão crescendo e se desenvolvendo. Muitas igrejas que cresceram extraordinariamente, adotando a estratégia do pequeno grupo para o seu desenvolvimento, fugiram do engessamento e se mantiveram flexíveis com aquela mobilidade total. Essas igrejas escaparam da sina de se tornar uma represa natural, um pântano, para se tornarem então rios de águas vivas que regam os vales, serpenteando as montanhas, os grandes desafios à sua volta. Muitos crentes
amadureceram na fé, cresceram em relação aos seus dons e ministérios, sendo forjados em um pequeno grupo. Por isso digo que um crente autêntico e verdadeiro busca lugar e busca estar em um pequeno grupo, interagindo com outros crentes no calor aconchegante da comunhão. Assim cremos.